Olá, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva começando e hoje eu estou bem feliz porque nós vamos atender a um pedido. Então, antes de anunciar o assunto do que cai na prova discursiva de hoje, quero agradecer e mandar um beijo enorme para o Evandro Souza aqui, que fez um comentário lá nas nossas redes sociais, fez uma solicitação e eu estou aqui, Evandro, para atender a sua solicitação e de todas as outras pessoas que, porventura, estão interessadas no concurso da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Então, é sobre esta prova que nós vamos conversar um pouquinho no programa de hoje. Aliás, tem uma aula bacana no site do Aprova Concursos. Para este concurso já foram gravadas as aulas, então tenho certeza de que material bem legal para quem vai fazer esse certame. Então, vamos falar hoje, no que cai na prova discursiva, o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Já falei algumas vezes sobre a Bahia, adoro falar da Bahia, adoro falar com os baianos, porque papai é baiano de Uauá, uma cidadezinha delícia que tem aí no interior da Bahia. Amo de paixão, tô com saudade, gosto muito, 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 muito mesmo de falar de provas que vão acontecer nesse estado que vive no meu coração. Embora, acho lindo aquele sotaque, embora já tenha... Meu pai saiu da Bahia, veio para São Paulo, foi para São Paulo, aí eu sou paulista, embora more em Curitiba, enfim, é uma longa história, isso fica para outro dia. Vamos falar sobre o concurso? Então, olha só, tem prova discursiva, tem questão de redação, então a gente precisa comentar. Vamos lá. A banca escolhida para o concurso da PM, CBM, Bahia, IBFC, é uma banca bacana, ok? Uma banca que tem tradição ali em concursos organizados na região centro-oeste, norte e nordeste do país. Esse ano, por exemplo, o IBFC foi responsável em organizar o concurso TRE do Pará. Então, dentre outras, Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro também. Então, é uma banca conhecida, uma banca consolidada, uma banca séria, que alguns consideram uma banca mais tranquila, uma banca mais previsível. Eu gosto das questões, acho que elas acabam sendo, pensando especificamente em questões discursivas, elas são bem feitas, dão um direcionamento bacana, embora eu tenha algumas questões voltadas aos critérios de avaliação das discursivas, mas a gente já chega nesse ponto. Fiz algumas anotações para falarmos sobre esse concurso com bastante propriedade, olha só. Então, há quem considere a IBFC semelhante a Sesgran Rio no que diz respeito, ok? As questões de língua portuguesa, agora pensando na parte objetiva da prova, língua portuguesa e raciocínio lógico matemático, tá? Normalmente as questões relacionam os conteúdos aos cargos, porque é a característica, né, da banca em relação a conteúdos, como é difícil, vamos pensar em língua portuguesa, como é difícil você acabar dando conta de todos os temas nas questões, eles costumam selecionar aqueles que têm uma maior relevância, né? No que diz respeito à prova discursiva, o que se tem geralmente é texto dissertativo argumentativo, mas a gente já chega nesse ponto. Há mais informações que eu separei para nós, olha só. A prova discursiva no concurso da PM, CBM da Bahia, ela é eliminatória e classificatória, que é legal reforçar que você faz o concurso, passa pelas fases, prova objetiva, prova discursiva e vai para o curso de formação, né? Passando no curso de formação, você passa a compor o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então, a prova discursiva é eliminatória e classificatória. O que isso significa para quem está se preparando para esse concurso? Que há uma nota mínima que precisa ser alcançada. E essa nota mínima, meus amigos, minhas amigas, já está aí na tela, é 60% de aproveitamento. Então, a prova de redação desse concurso vale 100 pontos e você, para ser considerado aprovado, ok? Você precisa fazer pelo menos 60 desses 100 pontos, ok? Texto da modalidade dissertativa argumentativa. O que é esse tipo de texto? Que gênero é esse? É aquele em que você vai necessariamente se posicionar sobre uma temática e, preste muita atenção nesse ponto, convencer o seu interlocutor fazendo uso de bons argumentos. Então, não é suficiente você falar se concorda ou não concorda com determinado tema, mas você precisa necessariamente dizer por quê. E esses porquês é que precisam ser bem consistentes. E aí, normalmente, o que a gente trabalha, a orientação faça uso de um argumento de autoridade, argumento de dados, até mesmo prova concreta, porque não argumentação pessoal, ou ainda
alusão histórica. São alguns argumentos que são recomendados porque são aqueles que, cujo o traquejo ele acaba sendo mais tranquilo para a gente. Como que a prova de redação vai se organizar neste concurso? Para quem já deu uma olhadinha no edital, serão oferecidos aos candidatos 3 temas e dentre esses temas você deve escolher um apenas e redigir o seu texto, ok? A minha sugestão, aliás, isso eu coloquei também nas aulas aqui do Aprova. A minha sugestão é sempre a de que você busque um tema com quem você tenha familiaridade, um tema com que você consiga desenvolver as suas ideias de maneira mais consistente, mais sólida. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou escolher esse porque esse é mais fácil, mas não é com esse que você tem uma maior uma melhor relação. E aí não vai, o tiro sai pela culatra, porque não vai ser o mais fácil, aliás, ele vai ser aquele que te derruba. Então, analise bem as propostas, é uma apenas que você deve fazer. Esse texto precisa ter de 20 a 30 linhas, e aí recomendamos, algumas pessoas já questionaram, professora, se é de 20 a 30, eu posso fazer 20 linhas? Pode. Eu posso fazer 30? Pode, você não pode fazer menos do que 20 ou mais do que 30. E é importante reforçar o seguinte, os textos, eles são subjetivos. E por serem subjetivos, ou seja, cada um de nós tem um olhar diferenciado e uma forma diferenciada de construí-los, justamente por isso é bem possível um texto de 20 linhas acabar ficando melhor que um texto de 30, ok? Assim como um texto de 30 pode ser melhor que um texto de 20. Não é a quantidade de linhas, mas a qualidade da construção. Então, lógico que você vai ter mais segurança se ficar ali na casa das 25, 26 linhas, é uma recomendação, mas o critério é muito claro, de 20 a 30, se em 20 linhas você deu conta de cumprir com o que caracteriza um texto como dissertativo argumentativo e deu uma abordagem interessante à temática apresentada, não é problema, ok? Não é problema. Mas eu comentei no comecinho aqui da nossa conversa que eu tenho algumas questões em relação a critérios de correção. Então, vamos lá. Porque quando você observa ali o critério de correção, o que normalmente chama a minha atenção? O peso que se dá a aspectos normativos. E eu acredito que um bom texto ele precisa se sobrepor a esses aspectos. Eu não estou defendendo que não há necessidade de ter cuidado gramatical, muito pelo contrário. A gramática ela é importante, a escrita exige-se esse cuidado, né? A escrita ela é normatizada, mas a ideia, o conteúdo, ele sempre precisa se sobrepor. Por isso que eu adoro os critérios de correção de Sebrasp, por exemplo, que vai trabalhar com a quantidade de erros e vai retirar o valor, é uma fórmula bem bacaninha, retira o valor atribuído a essa quantidade, tem um cálculo a essa quantidade de erros da nota de conteúdo, então o peso não é grande. O conteúdo sempre se sobrepõe. Aqui, para esse concurso, o IBFC divulgou no seu edital os critérios de correção. E é em cima desses critérios que a gente vai finalizar a nossa conversa de hoje. Olha só, presta atenção em o que acontece. Então, essa prova discursiva, eliminatória e classificatória vai ser avaliada a partir dos seguintes critérios. E esses critérios, ó, printei do edital. Se você der uma olhada lá, você está interessado, vai prestar esse concurso, dá uma olhada no edital, né? Olha aí, Evandro, ó, vai fazer esse concurso, está lá muito claro os critérios de correção que serão aplicados nessa prova. E quando a gente observa esses 6 critérios, se você olhar ali com bastante cuidado os 2 últimos, né, morfossintaxe e acentuação e ortografia, nós estamos falando de 24 pontos, 24% da nota atribuída a questões normativas, enquanto o conteúdo de verdade, ele vai estar ali focando 40 pontos, que são os itens 1 e 2. Então, como é que é feita a avaliação do seu texto? Primeiro item, né, primeiro critério, conhecimento do tema. Então, o que a banca está avaliando? O quanto você sabe do assunto que você escolheu para escrever. Então, cobertura dos tópicos apresentados, porque vão ser apresentados, apontados ali direcionamentos. Então, te dou um texto motivador, ou às vezes até mais, leia esses textos, esse texto ou esses textos, para você ter ideias, e aí você vai discorrer sobre, vai seguir o comando apresentado para poder fazer a sua redação. Então, a cobertura dos tópicos, se você fez tudo o que tinha que fazer, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema, se você conseguiu depreender, né, do tema aquilo que é mais relevante. Por exemplo, se eu tenho uma temática que fala sobre os desafios
a que os jovens estão expostos na atualidade, o que é relevante ali? Desafios. Então, quais são os problemas, a que tipo de situações jovens estão expostos. Você fazer esse tipo de leitura é essencial e é nisso que esse item 1 vai se centrar para poder ser atribuída a sua nota. Só que não fica só nisso, né? Vamos voltar lá, ó. Item 2, habilidade argumentativa. Então, ó, atualização, originalidade e relevância das informações. Se as suas justificativas são plausíveis, se elas são boas, bem construídas. Nunca é a opinião que você tem. Você pode ser favorável ou contrário a qualquer coisa. O que pesa de verdade é como você justifica essa opinião, como você defende essa perspectiva, esse ponto de vista. Aí na sequência lógica e de organização do pensamento, aí a organização do texto, em introdução, desenvolvimento e considerações finais, ou seja, você foi capaz de contextualizar, fundamentar e finalizar uma discussão, uma análise, uma linha de raciocínio. Na sequência, coerência e coesão, que são importantíssimos, mas que também acabam contemplando um pouco de gramática, principalmente na figura dos articuladores, né? Pontuação, continuidade, progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Essas informações estão relacionadas e o texto tem uma continuidade. E finaliza com os aspectos mais direcionados a questões gramaticais, morfossintaxe, acentuação e ortografia. Então, esses são os critérios, é assim que a sua prova discursiva vai ser avaliada. E aí você pode estar pensando, tá, como é que eu faço para dar conta de tudo isso? Veja, escrever se aprende escrevendo. Então, você pode assistir às aulas que são oferecidas lá aqui no site do Aprova, né? Conhecer ali o trabalho que a gente está fazendo, praticar bastante, aí a gente tem no próprio site do Aprova ali a oportunidade de trabalhar a escrita, receber as correções, ter um contato com a mentoria para ver se você está no caminho certo e é só assim, de verdade, que você vai conseguir escrever com excelência, ok? Então, era isso que eu tinha para conversar. Agradeço muito a todos que têm acompanhado o trabalho aqui. Continuem fazendo, sigam o exemplo do nosso amigo Evandro. Tem algum assunto, algo que você queira ver aqui no Que Cai na Prova Discursiva, escreve para a gente, que vai ser um prazer poder atender ao seu pedido. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo Que Cai na Prova Discursiva. Tchau, tchau!